Seja muito bem-vindo à nossa segunda live do dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre vícios alimentares. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Amanda, eu sou enfermeira de formação e há 10 anos trabalho com emagrecimento. Aqui você vai aprender sacadas que vão contribuir para que você possa fazer uma mudança mental e conseguir emagrecer. E claro que eu sempre trago um pouquinho de como funciona o nosso corpo, porque afinal de contas eu sou apaixonada por estudar sobre o corpo humano, sobre a fisiologia, o comportamento. Então eu trago assim para vocês, né, tudo aquilo que eu vivo e tudo aquilo que eu estudo também e principalmente aplico, né? Porque eu aplico comigo, eu aplico com as minhas clientes e eu quero contribuir com a sua vida, né? Te ajudando aí a realmente encontrar uma forma para que você consiga emagrecer de forma definitiva, como aconteceu comigo há 10 anos atrás. Então, se você está chegando aqui, seja bem-vinda. Vamos fazer um brinde aqui com água. Oi, Rosângela, tudo bem? Vou pedir para vocês me ajudarem compartilhando a live, porque com certeza vocês conhecem pessoas que eu jamais alcançaria, jamais conheceria. Então o tema da nossa live de hoje é vícios alimentares. Como a gente faz para tirar o desequilíbrio nutricional do controle e conseguir emagrecer. Então vamos começar então a nossa live de hoje. Tenho certeza que todo esse conteúdo vai contribuir muito para o seu resultado. A primeira coisa, né, que eu gostaria de começar dizendo é que tudo aquilo que te domina é o seu senhor, né? Então, um vício alimentar passa a ser o nosso senhor desde que ele não nos deixe mais decidir por algo, que ele nos domine, nos controle. E fazendo isso, eles evitam um processo de decisão por um passo a passo do processo de pensamento, né? Então, o processo de pensamento é o que faz, muitas vezes, entrando no automático, a gente repetir comportamentos dos quais estão levando a gente para um resultado que a gente não deseja. O pensamento, ele tá condicionado nesse caso. E você perde a autonomia pelas suas decisões. É como se você colocasse as suas decisões no piloto automático. Como se você não conseguisse mais decidir pelas coisas. É meio que assim, olha, eu não sei, né? Quando a gente pergunta assim, às vezes o cliente fala, eu não sei o que me fez comer. Eu simplesmente comi. Eu não sei, né? Assim, quando eu vejo, já foi. Então eu queria que você começasse, né, já anotando aí um conceito sobre o que é o vício. E o nosso cérebro, ele é viciado em coisas. E por que ele é viciado em coisas? Porque vai economizar energia para ele, certo? Então a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é definir, na verdade, o que é vício. Porque muitas pessoas falam, ai, mas nossa, eu não sou viciada, quando eu quiser eu paro. Ou algumas pessoas falam, não, eu sou viciada nisso. E às vezes é verdade mesmo. Então o vício nada mais é do que algo que você faz de forma rotineira, repetida, que traz um prejuízo para a sua saúde em troca de uma recompensa. Geralmente o vício, ele tá ligado a uma área do nosso cérebro que busca por uma recompensa imediata, né? Tem a ver ali com as nossas emoções, com o nosso sistema límbico. E a gente faz muitas vezes as coisas por dois tipos de recompensa. A gente já falou aqui em algumas lives que é a recompensa imediata e a recompensa tardia. Oi Maria, Pedro, Anselmo, sejam bem-vindos. Nós estamos falando hoje sobre vícios alimentares. Então, um vício é isso, é algo que você faz de forma rotineira e que é prejudicial para a sua saúde, mas que você faz isso em troca de uma recompensa. Ou seja, você tem alguma recompensa por fazer aquilo. Então, imagina só que você, por exemplo, tem lá na sua casa a sua geladeira, né? Tá ali organizada. Eu tenho certeza que se você, como eu, um beijo linda,
que se você, como eu, você tem os lugares certos para colocar as coisas, né? Por exemplo, na minha gaveta ficam geralmente os legumes, a salada, a cebola, essas coisas mais voltadas aí para legumes. Depois, na parte de cima, eu vou guardando os potes quadrados, né? Aqueles potes de vidro, né? Que agora eu troquei os meus potes de plástico aqui. Eu tenho praticamente tudo de vidro já, que é muito mais saudável, higiênico, muito mais prático e fácil. Inclusive, isso daí é uma dica que você pode começar a fazer, que é ir trocando os seus potes de plástico por potes de vidro, que são muito funcionais. Tá bom? Então, falando assim de uma forma geral, a minha geladeira, ela tem os lugares das coisas, né? Tem o lugar da porta que eu guardo determinadas coisas, e eu imagino que para você também. Que você tem mais ou menos onde você deixa a sua água, onde que você guarda os seus legumes, onde você guarda ali na geladeira. Oh, amor, você conseguiu entrar? Onde a gente guarda as comidas, o queijo, enfim. E aí o que acontece? Imagina que você, né, tem ali na sua geladeira uma coisa que é rotineira, porque a sua família toma, talvez você também tome, que é, por exemplo, um refrigerante. Provavelmente existe um lugar onde esse refrigerante fica, né? Então ele fica ali num determinado lugar da geladeira e que você sabe aonde que é, né? Porque já tá ali esquematizado no seu jeitinho. Então, o que acontece? Quando você pensa assim, nossa, eu tô com sede, e você fala, eu vou lá na cozinha pegar alguma coisa para beber. E aí você levanta, vai até a geladeira, lindo, vai até a geladeira, a hora que você abre a geladeira, você automaticamente pega aquela garrafa de refrigerante, coloca no copo e toma. E isso, o que é? É um vício, né? É um vício que tá ali dentro da sua mente, que já está automatizado. Ovos não gostam na porta, é isso mesmo, não é bom colocar ovo na porta da geladeira. E o que acontece? Quando você tem esse impulso de, tô com sede, você vai e já tá ali o refrigerante, ou o suco de caixinha, ou alguma coisa ali para beber, e você já vai direto, pega, toma. Esse processo é um processo que você colocou no automático, de tanto fazer. Por exemplo, hoje a gente tava lá no grupo... Ai, desculpa. Eu tive que parar a live, desligar a live e voltar a pegar uma água, que eu tô sozinha aqui hoje. Olha lá. Então, o que acontece? Hoje a gente tava conversando lá no grupo do desafio e as meninas estavam colocando que um dos maiores desafios delas é beliscar, é o ato de beliscar, principalmente à tarde. Ali depois da hora do almoço, assim, mais no horarinho da tarde, pega uma coisinha, uma bolachinha, depois pega um pãozinho, alguma coisa e vai ali beliscando até a hora do jantar. Né? Então, o que acontece? Esse é um vício, o vício de beliscar. E o seu cérebro, ele já colocou isso no automático, né? É como se estivesse no piloto automático, como se fosse assim, uma coisa que você nem precisa pensar, você já faz e pronto, já tá ali dentro da sua rotina. Então, lembra que vício é tudo aquilo que você faz de forma rotineira, ou seja, que faz todo dia, né? Que faz com uma frequência, mas que traz um prejuízo para sua vida, para sua saúde. E geralmente esse vício, ele tá ligado a uma recompensa. Então, o que eu gostaria de explicar aqui um pouquinho para vocês? Que existem alimentos, né? E nós estamos hoje falando de vícios alimentares e como que a gente faz para deixar o desequilíbrio nutricional no controle e a gente começar a efetivamente assumir o controle do nosso cérebro e também do equilíbrio nutricional para a gente conseguir emagrecer. O que acontece é que o excesso desses alimentos ali, né? Eles vão causando e vão estimulando no nosso cérebro, numa região específica do nosso cérebro, que é a mesma região onde as pessoas que são viciadas em jogos, em pornografia, em drogas, em álcool, em cigarro, é na mesma região que a combinação de alguns alimentos, e é por isso que a gente desenvolve o vício desses alimentos também. Então tem a parte fisiológica do vício e tem a parte comportamental do vício.
Uma coisa que foi a primeira que eu expliquei é você colocar o seu cérebro no piloto automático de tanto repetir aquele ato nocivo, por exemplo, matar sua sede com refrigerante, ou todo dia beliscar uma bolachinha que tá lá no seu armário, e você repete, de repente fica automático. E às vezes os clientes falam assim pra mim, Amanda, eu nem percebi, a hora que eu vi eu já tinha comido 2 bolachas, só depois que eu percebi. Porque já entrou no piloto automático. Isso é uma parte comportamental, tá? É uma parte onde existem algumas ações ali dos nossos sentidos que geram na gente um pensamento, que foi o que a gente falou hoje na live da tarde, e que fazem com que a gente tenha um comportamento. Agora, existe uma outra coisa, que é o vício que o próprio alimento causa no nosso cérebro, né? Alguns alimentos causam no nosso cérebro. Então, esse tipo de alimento, eles estão ligados aí a um excesso de fome, ou seja, ele estimula a sua fome, né? Nessa região do cérebro, ele faz com que você sinta mais fome e estimula na região onde estão envolvidas ali as recompensas e os desejos. Ou seja, uma coisa liga a outra. A composição desses alimentos atua numa região do seu cérebro que é da fome em excesso e também do desejo e da recompensa. Que recompensa? A recompensa imediata, certo? Por quê? Porque a gente quer comer e ter o prazer na hora, né? É por isso que as pessoas elas usam droga, é por isso que as pessoas elas fumam, porque o prazer, existe um prazer químico, né? Um prazer não, um vício químico, um vício que envolve toda a nossa biologia, toda a nossa fisiologia, sobre como o cérebro funciona. E a indústria alimentícia foi muito sábia, né? Muito para não falar safada, mas muito perspicaz nessa percepção dessa combinação de alimentos, né, de nutrientes ali que fazem com que estimule exatamente essa região do cérebro. Então, existem alimentos que têm o poder não só de você ter o interesse e o comportamento automático, viciante de ir buscar aquilo para comer, mas também faz com que você queira mais do mesmo. Ou seja, vocês já abriram um pacote daquela bolachinha recheada, que é pretinha em volta e branquinha dentro? Sabe aquela bolacha? Pois é. As pessoas não têm ideia do que tem naquela bolacha, do quanto de gordura tem, do quanto de açúcar tem, de sal. E a combinação dessas 3 coisas, que é gordura, açúcar e sal, ativa essa região do nosso cérebro que faz com que a gente queira mais, estimula a nossa vontade de comer aquilo, o nosso desejo por aquilo e a recompensa que a gente quer ter através de comer aquele tipo de alimento. Entende? E isso está envolvido com o nosso paladar. E é muito triste de ver e de saber. Ana Laura tá me ligando, eu não consigo atender agora, se avisar ela. Espero que ela não ligue no meu celular. Ela tá ligando no seu celular. Agora eu me desconcentrei aqui. Eu tava falando aqui, e o que isso tem a ver também? Então a gente falou agora do vício comportamental, de tanto fazer e repetir aquele ato, a gente colocar o nosso cérebro no piloto automático. A gente falou sobre uma dependência, né, um vício químico baseado na composição desses alimentos que ativam essa região do nosso cérebro, que é a região da fome emocional, né, da fome em excesso e também da vontade, do desejo por um prazer imediato. E agora tem um terceiro ponto aqui, que é o nosso paladar. A sensação que a gente tem ali no nosso paladar, ela é adaptada para esse tipo de alimento. Quer ver como? A criança começa ali pequenininho, primeiro os pais, eles trituram tudo, misturam todos os alimentos ali para que a criança possa comer, né? Aí depois a criança cresce um pouquinho, ela não reconhece os alimentos no prato dela, porque foi tudo misturado, foi tudo maçarocado, muitas comidas ainda passadas, batidas. Então, as crianças, elas começam a receber aquele tipo de alimento desde cedo. E quando elas crescem, ali por volta da idade da Lala, 1 ano e tal, 2 aninhos, elas não sabem o que é uma abobrinha, o que é uma beterraba, o que é uma berinjela. Elas nunca viram aquilo no prato dela. E, de repente, aquele ser
ali, como fala, aquele ET aparece ali no prato dela. Ela fala, meu Deus, o que é isso? Eu não como isso, eu não sei o que é isso. Sabe? Então, de repente, aparece uma coisa dessas no prato dela e a criança fica simplesmente desesperada. Ela prova e ela não sabe muito bem que gosto tem aquilo. Aí a criança não come, o que os pais começam a fazer? Dá um pãozinho. Dá uma bolachinha Maria, porque não tem problema, né? Não tem recheio, não tem nada. Dá um suquinho pra ela. Por quê? Porque a criança precisa comer, a criança tem que comer. E aí a gente começa a estimular o paladar seletivo dos nossos filhos. E sabe o que acontece? A criança começa ali, naquele momento, estabelecer uma relação com a comida, né, de duas formas. Uma, rejeitando tudo aquilo que é saudável, que ela não reconhecia no prato dela, e botar aquele negócio lá com um gosto totalmente diferente de tudo que ela já tinha provado. E como ela não come aquilo, ela precisa comer, os pais dão outra coisa e liga como se fosse uma coisa de uma forma de recompensa para ela. E o cérebro dela começa a receber esse tipo de informação e esse tipo de alimento. Aí ela começa a conviver na escola nem todas as escolas elas são seletivas, elas oferecem bolacha, às vezes recheada, começa a conviver em outros ambientes, né, como por exemplo grupos de igreja, grupos de amigos, de outras coisas onde as pessoas elas têm essa oferta. E aí você tá lá com a criança, com o bebê, aí a criança vê e fala, ai tadinha, deixa eu deixar, porque senão ela vai ficar com vontade. Então, olha, tadinha, ela pegou aqui, ela vai ficar com vontade. E a criança vai comendo. E sabe o que acontece? E você vai falar, Amanda, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com o meu emagrecimento? Eu vou chegar lá, porque isso tudo foi implantado na nossa mente desde que a gente era criança, porque provavelmente, se você não gosta de legumes, se você não gosta de salada, se você não gosta de coisas saudáveis, provavelmente foi exatamente o que aconteceu com você na sua infância, certo? Você precisa entender isso para eu poder ajudar você a inverter essa situação e passar a gostar de coisas que vão contribuir para a sua saúde, porque quanto mais o tempo passa, mais o nosso corpo necessita de nutrição, de nutrientes. E a gente precisa entender da onde que vieram alguns traumas alimentares, alguns vícios por alimentos que a gente não sabia que estava vindo dali. Então a criança, naquele momento, ela começa a estabelecer uma relação com a comida de uma forma diferente. Ela começa, nossa, isso daqui é gostoso. Por quê? Porque estimulou o cérebro dela naquela região da recompensa, fez com que são alimentos que são bons para o paladar, né? O paladar, ele não é treinado para comer coisas saudáveis, ele é treinado para comer coisas que não fazem bem. Então as crianças, elas vão recebendo esse treinamento desde cedo. E o cérebro da criança é como se ele se fechasse, sabe? Ele se fecha para outras experiências sensoriais a respeito da comida. E aí ele também se fecha para outros sabores, para outras descobertas. Ela simplesmente rejeita, ela não quer aquilo, porque aquilo realmente não faz parte da vida dela. E aí vai dar muito trabalho depois pra gente reeducar esse paladar. Então hoje eu até postei umas coisas lá no Stories, né, e falei que muitas pessoas falam assim, eu tenho paladar infantil, porque eu não gosto de comer legumes, verduras, frutas, então eu tenho paladar infantil. Na verdade, o paladar infantil é o paladar mais puro. Ele é o paladar que aprecia o azedo, aprecia o amargo, aprecia o doce suficiente, que é o doce das frutas, aprecia o sabor dos legumes. Ele é um paladar totalmente limpo, mas quem contamina esse paladar? Somos os adultos, né, que contaminam o paladar da criança. Então, assim, por exemplo, a minha filha, a Ana Laura, quando ela era pequenininha, até minha madrinha entrou aqui, que não vai me deixar mentir, né? Quando ela era pequenininha, eu tinha várias coisas assim. Eu fiz a introdução alimentar dela 13 anos atrás, eu já era enfermeira, mas tinha um outro conceito. Eu passava a alimentação dela, eu amassava no garfo ou passava na peneira. Já não batia mais a comida. Olha, há 13 anos já não batia mais, mas ainda estava passando a comida. Hoje nem isso não se faz mais. Tá? Então eu fiz a introdução dessa forma. E como eu não tinha todo esse conhecimento, o que eu fazia? Eu misturava a comida dela para ela poder comer os legumes, para ela comer as verduras e tudo mais. E ela comia tudo misturado.
Depois chegou uma época que eu trabalhava, eu sempre trabalhei, a Ana Laura foi pra escola com 5 meses. Então eu nunca vi ela comendo direito, só via no final de semana. E aí eu também, né, tinha uma pessoa que me ajudava que também não tinha esse conhecimento. Ela era maravilhosa, ela amava a Ana Laura, era uma querida, mas ela também misturava comida, punha na TV pra Ana Laura poder comer, porque a tranquilidade do coração dela e do coração das mães é que a criança coma, né? E na verdade a criança, ela nasce com o centro de regulação energética e ela sabe exatamente quando ela está satisfeita e quando ela precisa comer, quando ela tem fome. O problema é que nós adultos forçamos a criança a comer, pondo numa tela, né, na TV, para ir ali estimulando ela a comer, porque a gente fica preocupado que a criança não vai comer. E a criança, ela já nasce com esse centro de regulação energética e com um paladar completamente limpo, onde nós adultos vamos ter a oportunidade de oferecer para ela algo que vai desenvolver o paladar dela para a vida, para sempre. E foi com muita dedicação que eu fiz a segunda introdução alimentar. Bom, então da Ana Laura, que eu estava concluindo. A Ana Laura foi para a escola muito cedo. Ela conheceu o que era um bolo, né, de aniversário no primeiro ano de vida dela, na escola, que deram um bolo para ela de aniversário. E ela conheceu o açúcar ali. Ela pequenininha, ela já comia, na idade dela lá, meu Deus, ela já chupava pirulito, ela já comia pipoquinha doce, enfim. Depois, quando ela fez 3 anos, que eu comecei a estudar sobre essa questão. E eu já era enfermeira antes, mas eu comecei a estudar. Só para vocês terem uma ideia, eu como enfermeira, olha só, hoje eu falo, meu Deus, onde já se viu isso, Senhor, como que eu fazia isso? Eu comprava pacotes de pirulito para as crianças que iam tomar injeção. Olha isso. E eu não tinha essa informação como enfermeira, eu não tinha essa informação. E aí o que acontece? Toda vez que você toma uma agulhada, você ganha um doce, um pirulito. Então todas as vezes que acontece alguma coisa ruim comigo, o que eu faço? Eu desconto as minhas emoções ali no alimento, na comida. Porque afinal de contas é aquilo que conforta. Eu sofro, tenho que comer os legumes porque depois eu vou ganhar o doce ou porque depois eu vou brincar. Então eu como, fazer o quê, né? Mas depois eu tenho a recompensa. Aí cresce um adulto que não sabe se relacionar com a comida. Cresce um adulto viciado e dependente de alimentos que estragam a saúde dele, prejudicam as funções normais do corpo, fazem com que ele ganhe peso e ele não sabe o que fazer com toda essa informação. Então, nessa live, exatamente essa clareza que eu quis trazer para vocês, porque começa desde cedo. Então, se você tem criança, ou tá grávida, ou é mãe, ou a gente precisa ter muita atenção nisso, porque não é só uma questão de paladar, é uma questão de relação com a comida, é comportamental. Então, eu queria saber, quem tá aqui comigo nessa live, tá fazendo sentido isso para vocês? Se tiver fazendo sentido, coloca um joinha aí pra mim. E eu queria pedir pra vocês, esse é um assunto muito sério, muito delicado, mas que muito poucas pessoas têm informação sobre isso. Então eu tenho certeza que você conhece pelo menos algumas pessoas que vão se beneficiar com esse tipo de informação. Vou pedir pra você, se isso realmente está fazendo sentido pra você compartilhar com outras mãezinhas, com outras mulheres, né, que também estão buscando emagrecer, conseguir controlar o peso de uma vez por todas, né? Eliminar o efeito sanfona. E a live de hoje é sobre vícios alimentares. Então, esse comportamento que a gente desenvolve desde cedo, né? Desde pequenininho, através daquilo que nós aprendemos. E eu não estou culpando os pais, né? Então, eu também, olha, eu fiz errado. Eu tô aqui me declarando para vocês. Mas eu já me perdoei e já me redimi com a Lala. Né? Eu já fiz diferente, eu tive uma segunda chance, então, não com a Ana Laura, infelizmente, mas com a Ana Laura. Hoje, né, eu trabalho até hoje nas escolhas dela. Por quê? Porque quando a Ana Laura fez 3 anos, eu me lembro que ela foi numa quermesse com a minha madrinha, e a minha madrinha tava tomando Coca-Cola, e ela sabia que a Ana Laura não tomava, mas ela quis oferecer pra Ana Laura só pra ver o que a Ana Laura ia fazer. E aí a Ana Laura fez assim, ela era pequenininha, tinha uns 3 aninhos, ela, eu não tomo isso. Só que depois que ela foi pra escola, no primeiro aniversário da escola, dessa escola, quando ela tinha 3 anos, adivinha o que aconteceu?
A primeira festa de aniversário, a Ana Laura conseguiu, ela conheceu o refrigerante. Por quê? Porque não tinha opção de água, não tinha opção de suco, só tinha opção de refrigerante. Tava todo mundo tomando, então o que eu faço? Tomo também, né? Por mais que a criança não tenha o hábito, não tenha sido envolvida com aquilo. O ambiente, os sentidos despertaram nela o ato de experimentar aquele refrigerante, né? E na terceira vamos fazer melhor ainda. Ai, o Leandro tá animado, gente. Ai, Senhor. Então, o que aconteceu? No Dalalá já foi completamente o contrário. Foi totalmente diferente. Tanto que eu parei a minha vida por 1 ano e meio para que eu pudesse fazer a apresentação da alimentação Dalalá de uma forma completamente diferente. Porque eu não queria que a minha filha sofresse como eu vejo as minhas clientes, os adultos que chegam até mim precisando perder peso, sofrendo hoje para comer uma salada. Sabe quantas pessoas chegam para mim e falam assim: Amanda, para emagrecer tem que comer salada? Porque eu não como nada de verde, eu não como nada de salada. Eu lembro que teve uma vez uma cliente, né, que ela chegou super acima do peso, acho que ela tava uns 30 quilos acima do peso. E aí eu passei tudo pra ela e ela já me falou, sabe? Olha, Amanda, se tiver que comer salada, eu não vou conseguir fazer, porque eu não como salada. E aí a gente foi conversando e tal, fomos falando sobre essa questão do paladar, porque o nosso paladar, ele é adaptável. E eu me lembro, assim, que um dia ela foi num restaurante e ela pediu um hambúrguer. Ela, aqueles hambúrgueres artesanais, sabe? Que tem um palito espetado e no meio tinha uma alface enorme, assim. Tipo, ela nunca tinha pedido um hambúrguer com alface. E aí ela mandou uma foto pra mim, ela mandou a foto do hambúrguer com a alface e ela escreveu assim embaixo: fica tranquila, porque eu tirei o alface. É triste, é de chorar. Eu tô rindo aqui porque realmente foi uma piada que ela fez, óbvio. Mas é muito triste a gente ver o quanto a relação com os alimentos e os vícios alimentares da vida adulta são implantadas na infância, certo? Então, o vício alimentar, ele é isso, é algo que você repete de forma rotineira, que traz um prejuízo para a sua saúde e você tem uma recompensa a partir desse vício, tá bom? Então existem coisas que a gente faz de forma tão rotineira que traz benefícios para nossa saúde, porque um vício, a gente não consegue eliminar um vício. Ah, então eu tenho o vício de comer essa bolacha aí que a Amanda falou, esse negocinho aí, essa bolacha recheada. Eu tenho um vício, então eu quero simplesmente tirar esse vício de mim. Sai vício, né? Não, não é assim que funciona. Um vício, ele precisa ser substituído por um outro vício, que no caso não é um vício, é um hábito. O hábito é aquilo que você faz de forma repetida, que traz benefício para a sua saúde e que você tem uma recompensa, muitas vezes, não naquele momento, mas no momento futuro. Existem alguns hábitos que você sim tem uma recompensa imediata e tem a ver com a parte química. E nós já vamos entrar nesse ponto. Mas é importante que a gente entenda que existem ali 3 coisas que você deve levar em consideração e se perguntar, né? A primeira é entender o ambiente que você está inserido, o ambiente alimentar que você está inserido. Quais são os costumes daquelas pessoas que mais convivem com você? Eu já falei aqui em outras lives que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se a gente convive com pais que não comem legumes, que não comem verdura, que não comem fruta e que ao invés disso comem massa, bolo, pão, todas essas outras coisas, refrigerante, suco, tudo isso, o que vai acontecer com a gente? Não tem jeito, a gente vai comer a mesma coisa que eles. Sabe por quê? Porque a gente não lidera por palavras, a gente lidera pelo exemplo. E aquilo que os nossos filhos veem no nosso prato é o que eles vão buscar, é o que eles vão comer. Certo? Dificilmente uma criança que foi implantada dentro de uma família onde a base da alimentação era coisas saudáveis, ela não vai se desenvolver, vai falar, não, eu não gosto disso. Só não gosta, só não desenvolveu o paladar se quando a criança não comia, ela ganhava outra coisa em troca.
e uma coisa melhor, mais gostosa, que ativavam todas essas áreas do cérebro, essa área específica do cérebro que eu tô falando pra vocês. Então a criança, ela tem essa capacidade de desenvolver o paladar, mas sabe qual é a boa notícia? É que você, adulto, também tem, porque o nosso paladar, ele é adaptável. A gente pode sim adaptar o paladar, mas a gente só faz alguma coisa diferente se a gente entender a razão para fazer isso. E é por isso que eu tô trazendo esse conceito para vocês. Obrigada, meu amor. Sem você nada disso seria possível, você sabe, né? Então, o paladar, ele é como se fosse o braço direito do vício. Ele anda ali, ó, coladinho, ó, truta, parceiro ali do vício. E aí, só que do mesmo jeito que ele é parceiro do vício, ele é parceiro do hábito, porque o nosso paladar é adaptável. Quando eu tava acima do peso, eu tenho uma coisa que eu sempre agradeço, sou muito grata pelo meu pai e pela minha mãe, que a vida inteira, sempre, eu cresci dentro de um ambiente que comiam comida saudável. Então, na casa dos meus pais, sempre teve fruta, muita fruta. Meu pai come muita fruta. Sempre teve verdura, legumes. Então, eu cresci gostando disso. Eu aprendi, esse era o meu paladar. Eram essas coisas que a minha mãe me dava. Apesar de também ter me dado outras coisas, né? Apesar de quando eu tinha 40 dias, o médico mandou ela começar a dar suco de fruta pra mim. Então, assim, claro que eu desmamei mais rápido do que poderia ter desmamado por conta desse... Imagina que olha só, gente, tô falando de mim, de uma pessoa que hoje já tá completamente livre de vícios alimentares. Por quê? Porque eu instalei um drive mental na minha mente que não me domina mais. Ah, Amanda, então você nunca come um doce? Então você nunca come um alimento, né? Uma pizza? Como? Mas eu como com controle e não sendo controlada pela comida. E é isso que eu quero ensinar a vocês, porque ninguém merece viver uma vida inteira sendo dominada por um alimento, por uma comida. Uma vez eu ouvi uma pessoa de muito sucesso falando assim, que ele nunca se atrai por pessoas que não estão preocupadas com a sua saúde. Sabe por quê? Porque ele investe muito na mentalidade dele, no desenvolvimento pessoal dele, sabe? Em toda essa mudança que ele teve na vida dele, né? Então, quando ele vê uma pessoa que ela não se preocupa com a saúde, que ela come tudo que é besteira, não tá nem aí, mesmo que seja magra, mas que não tem essa preocupação, ele nem se interessa. É uma pessoa solteira, né? Ele tá em busca de um relacionamento, ele fala, eu nem me interesso. Porque se aquela pessoa, ela é dominada pela comida, ela não consegue dizer não pra comida, então ela não serve pra estar do meu lado, porque eu tô me desenvolvendo, eu tô evoluindo, eu tô buscando coisas novas. Só que qual é o grande desafio? É que a culpa não é sua. A culpa não é sua. Então, ó, respira comigo. Tira a culpa do seu ombro. Se você passa por esse sentimento, onde você se sente viciado em algum alimento, muitas vezes você come escondida, sabe? Com aquela sensação assim, ai, ninguém tá vendo, meu marido não tá vendo, meus filhos não estão vendo, você corre lá no armário e pega alguma coisa que você escondeu para aquele momento, sabe? Onde você quer ter aquele momento de desestresse, né? De poder fazer um agradinho pra você, né? Tá assim cansada, tanta coisa pra fazer, trabalhou tanto, ou a casa que tá de ponta cabeça, você fala, ai, quer saber de uma coisa? A única coisa que eu preciso agora é de um pedaço de chocolate. E aí você vai lá no armário e come aquele chocolate escondido, né? Como se comer escondido não engordasse. Mas é mais ou menos essa mensagem que a sua mente sabotadora te passa. Que se você comer ali, ó, ninguém tá vendo, vai lá, come. Nossa, tá tão pesado o seu dia hoje, tá tão estressante, tá tão difícil. Vai lá, come chocolate, você vai ver como vai dar uma aliviada. E adivinha o que acontece? Dá a mesma aliviada. O problema é a consequência que esse ato traz. Não só no peso, porque se você faz isso de forma rotineira, é claro que você vai acabar engordando. Toda vez que você tá passando por algum sentimento, por alguma emoção,
ou por algo desagradável, ou você quer comemorar, você vai lá e come, você vai ganhar peso. E provavelmente é isso que tá acontecendo. E eu tô aqui hoje para ajudar você a eliminar esse vício alimentar para você conseguir emagrecer de forma definitiva, porque se a gente não tratar esses pequenos pormenores dos quais a nossa mente nos leva a fazer, a gente nunca vai conseguir controlar o peso. Então é importante a gente entender qual é o ambiente que a gente está vivendo. A outra coisa, é importante a gente ver quais são as opções mais frequentes que eu estou escolhendo. O que no meu dia a dia tem mais? Né? Será que eu procuro por alimentos que eu nem penso que são maus? Olha só, eu nem acho que eles são maus. Aliás, eu acho que eles são bons, porque afinal de contas eles estão ali meio no meio, como diz aqui em Portugal, eles estão metidos na salada, né? Então, se estão metidos na salada, é porque é bom, porque eu tô comendo salada. Essa é uma voz da sua mente sabotadora. Às vezes aquele alimento é, sei lá, um salame, alguma coisa que é muito condimentado, que é riquíssimo em sal e que nem dá para você contar com uma proteína que tá dentro daquela salada. Mas você se auto-engana, achando que o que você tá comendo, a base daquilo que você tá comendo é salada. E aquilo que você colocou ali é uma proteína. E de repente não é bem uma proteína, é um peito de peru, sabe? Aquele inofensivo, aquele que é tão bom, né? Que muitas pessoas indicam num processo de emagrecimento. Não é nada disso, certo? Essa daí é a sua mente te convencendo de que, põe uma proteína aí, põe um peito de peru, aí vai ficar proteica a sua salada. Não, isso não vai te trazer a proteína da qual você precisa. O peito de peru, ele é riquíssimo em sódio e ele vai viciar o seu paladar e a indústria sabe exatamente como fazer isso. E como que eles fazem isso? Eles descobriram que quando a gente junta 3 coisas num alimento, que é gordura, açúcar e sal, eles atingem um ponto do nosso cérebro que traz um efeito como se fosse êxtase. E eles chamam isso de bliss point. Então eles ativam no nosso cérebro essa sensação de prazer, de fome em excesso, de eu preciso mais, esse alimento é muito bom. Aí você vai falar, mas Amanda, batata frita, né, aquelas batatas de pacote, ela não é doce, mas tá cheio de açúcar. Açúcar, ele não é só doce, ele tá escondido ali no meio dos carboidratos, certo? Nos carboidratos simples, nos carboidratos refinados. E eles também colocam realçadores de sabor, então aquilo realmente vicia o nosso paladar, vicia o nosso ímpeto de comer, porque ele ativa regiões do nosso cérebro que fazem com que a gente queira mais daquilo. Toma uma aguinha, tá, gente? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Se tiver, aproveita para mandar a live agora para uma amiga que também precisava saber desse conteúdo aqui, que eu tenho certeza, né? A gente tomou a decisão de colocar muita intensidade, porque eu fiquei 2 anos quase parada, né? Só parada assim, né? Fiquei parada, cuidando da Lala, fazendo a introdução alimentar dela, cuidando das coisas aqui em casa, mas acima de tudo eu fiquei estudando. Eu não parei de estudar, porque eu sabia que o dia que eu voltasse era para fazer algo grande. Eu quero realmente impactar a vida de muitas pessoas através desse conhecimento libertador, porque foi através desse conhecimento que eu mudei completamente a minha vida e a alimentação da minha família, das pessoas aqui em casa. E não é só por conta da estética, do peso, mas principalmente e acima de tudo por conta da sua saúde e de como você vai viver quando estiver cada vez mais velho, certo? Então, por conta de querer com 80, 90 anos viajar o mundo, eu mesma colocar minha bagagem ali, ou meu marido colocar minha bagagem lá no avião e eu linda, maravilhosa, desfilando pelos lugares que eu tenho vontade de conhecer.
Eu quero ser uma velhinha ativa, né? E para isso não adianta só a gente falar, eu não quero morrer numa cama. Não adianta só falar, não quero morrer numa cama, e também não se comportar para uma pessoa que vai viver a sua velhice de forma tão saudável e tão disposta, certo? Então, o que a gente precisa entender a respeito dessa questão dessa oferta de gás? É que esses alimentos, eles estão contribuindo para um excesso de gordura, açúcar e sal da nossa alimentação, e eles estão também, e os alimentos que são alimentos saudáveis, né? Os alimentos saudáveis, eles estão perdendo o seu valor nutricional por conta de uma sobrecarga de solo, de um excesso de agrotóxico, e às vezes você acha que você está comendo uma coisa que está lotada de vitamina ali, e de repente ela tá cheia de agrotóxico. É por isso que você precisa variar, comer várias coisas, né? Precisa, inclusive, suplementar a sua alimentação, mas isso é um tema para uma outra live, né? A gente entrar nessa questão da biologia, da fisiologia, daquilo que o seu corpo realmente necessita, e você dá para ele aquilo que ele precisa e que talvez você já não encontre mais só nos alimentos, tá bom? Então, a gente precisa treinar o nosso paladar. Primeira coisa é isso, a gente treinar o nosso paladar, né? Hoje eu passei algumas tarefas para as meninas que estão lá no desafio de 21 dias, e uma das tarefas era o treino desse paladar, porque se a gente não treinar o nosso paladar, dificilmente a gente vai conseguir emagrecer, porque para você se tornar uma pessoa saudável, porque o emagrecimento, ele é só consequência de uma vida saudável. E aí você vai me perguntar, Amanda, então para emagrecer eu preciso comer salada? Não, você não precisa comer salada, mas se você comer salada, o seu emagrecimento vai ser muito melhor, muito mais efetivo, e você vai ter uma saúde muito melhor do que a saúde que você tem hoje. Então não é a salada que emagrece, pelo contrário, às vezes a pessoa põe tanta coisa dentro daquela salada que ela fica pior se você tivesse comido um bife de carne, entendeu? Fica pior do que se você tivesse comido um hambúrguer caseiro, sabe? Então, não é a salada que emagrece, não é um alimento que emagrece. Na verdade, é um conjunto de coisas, e que a gente trabalha aqui, né? No nosso programa a gente trabalha, que é equilíbrio nutricional e mudança de hábito, que nada mais é do que a mudança do nosso comportamento, que está baseado na nossa mente. A gente precisa instalar um novo drive na nossa mente, que é o drive e modelagem de uma mente magra. Hoje, provavelmente, a gente tem uma mente, né? As pessoas estão acima do peso, né? Eu, graças a Deus, já controlo meu peso já há muito tempo. Mas as pessoas que estão acima do peso, elas têm a mente de uma pessoa que está acima do peso. E ela precisa de um novo drive. Esse drive dela tá funcionando para ela manter o peso cada vez mais alto. Então precisa trocar esse drive. E aí, o que acontece, né? A gente nunca consegue, então, como eu falei, abandonar ou eliminar um vício. A gente tem que substituir um vício por um hábito. E aí o vício, eles perseveram ali no nosso cérebro através do exatamente o vício de tanto que a gente faz aquilo, a gente vai tornar aquilo de forma repetida, e aí o nosso cérebro, ele precisa de algo que esteja no automático. E é por isso que ele nos move a fazer coisas que ele entra no piloto automático. Porque quando você tem que tomar muitas decisões, o cérebro gasta muita energia. Muita energia. Então, se você tiver que ficar tomando decisão ao longo do seu dia, por muitas vezes, muitas horas, você vai ficar extremamente desgastado. É por isso que planilha funciona, é por isso que planejar as coisas funciona, é por isso que desenvolver metas funciona. Por quê? Se você não faz isso, você tem que decidir toda hora. E aí fica muito difícil você ter que decidir. E agora eu tô com fome, como salada ou como hambúrguer? Não tem como tomar essa decisão desse jeito, né? Então, quanto mais você tem que tomar esse tipo de decisão, mais o seu cérebro ele entra em estresse. Então, o que ele quer? Ele quer mesmo, e ele é viciado em coisas. Só que o vício é algo nocivo. Então, você tem que substituir um vício, que é algo nocivo, por um hábito, que é algo que você faz em benefício da sua saúde, em benefício de você. Quer ver uma coisa que a gente faz? E que a gente pode
exatamente criar um novo significado, uma nova engrenagem para o nosso cérebro, é, por exemplo, acordar e fazer uma ativação física. Como assim, Amanda? Você já quer que eu vá para academia já logo cedo, de manhã eu acordo totalmente? Não. O que a gente tem que fazer é ativar o nosso corpo, né? Então, o Leandro, ele é fisioterapeuta e ele trabalha muito essa questão corporal e ele tá fazendo lives todos os dias de ativação corporal para não ter desculpa, para você poder ativar o seu corpo mesmo se você estiver no trabalho. Já viu aquele negócio de ginástica laboral? Pois é, por exemplo, eu tenho manicure, né? É uma profissão, uma atividade que ela geralmente tem uma cliente atrás da outra. Tanto que você não pode atrasar 10 minutos, porque se você atrasar 10 minutos, você ferra com a vida dela. Então fica uma cliente atrás da outra. Elas às vezes nem levantam, elas não fazem xixi, elas ficam muito tempo sem comer, elas não bebem água. Então imagina aquilo sendo repetido por um longo período, por anos fazendo aquilo. Vai dar mal. Uma hora o corpo vai se prejudicar. Não tem jeito. Então, o que precisa fazer? Ativar o corpo. Se você é uma pessoa que trabalha no computador, muitas horas sentadas, você tem que ter uma estratégia para ativar o seu corpo. E não só para o funcionamento do seu corpo, mas também para você dar para o seu cérebro uma recompensa imediata, que é aquela que ele busca na comida. Então, quando você acorda e você faz uma ativação do seu corpo, né? Ativa o seu corpo por cerca de 15 a 20 minutinhos, você faz com que uma parte do seu cérebro ela seja fortalecida para que você possa tomar melhores decisões. Você acredita que só de você fazer ali um pouco de polichinelo, uns burpees, uns agachamentos, logo a hora que você acorda, você já tem a capacidade de fazer melhores escolhas alimentares? Em decidir não comer o pão, por exemplo, e comer uma panqueca de aveia com banana e ovo, por exemplo. Então, quando a gente faz ativação física, né? Quando a gente faz alguma coisa no nosso corpo, hoje, por exemplo, eu postei lá nos meus stories, eu tava tão cansada e eu já tinha tomado minha suplementação, já tinha feito toda essa parte que eu precisava mesmo, era de uma ativação física. Então, é importante você se conhecer. E aí eu liguei pro Lê, porque eu fui dormir muito tarde ontem foi um dia bem puxado pra mim. E aí eu falei pra ele, eu tô muito cansada e eu preciso fazer as coisas aqui, cuidar da Lala, programar minhas lives, lá. E ele falou assim, Amanda, faz uma ativação física agora. Eu falei, nossa, verdade. Aí o que eu fiz? Gente, fiz 15 minutinhos de ativação física. E olha, eu tô aqui até agora, maravilhosa, já é a segunda live que eu faço hoje, super animada, já cuidando do grupo de desafio, muito entusiasmada. Por quê? Porque realmente funciona. Funciona. E se você tá com preguiça, não quer fazer, isso daí é o seu cérebro, é a sua mente sabotadora que quer deixar você no vício de ficar sentada, no vício de dormir, no vício de ficar inativa, tá? Então, para você poder inverter esse jogo e sair desse vício alimentar, você precisa ativar o seu corpo, tá? Então, ativando o seu corpo, você vai ativar dopamina e endorfina, que são neurotransmissores do prazer, da sensação de bem-estar. E aí, essa sensação é a mesma sensação que o seu cérebro tem quando você come um pudim, quando você come uma pizza, quando você come algo que vai fazer com que você ganhe peso. Então, quando você ativa o seu cérebro, você ativa o seu corpo, você tem dois benefícios. O primeiro benefício é que você consegue tomar melhores decisões. Você fortalece o seu lado sábio, o seu lado racional e consegue tomar melhores decisões alimentares. E o segundo é porque você também vai oxigenar todo o seu corpo, vai melhorar o funcionamento de todas as suas células e vai com certeza, inclusive, ativar o seu metabolismo. Então, ó, vou tomar uma aguinha aqui para não ficar... Certo? Então, a ativação física, né? O Lê tá fazendo todos os dias de manhã.
Se você não sabe por onde começar, não gosta de academia, não gosta de fazer atividade física, tá parada, tem preguiça, não quer fazer, você acorda amanhã cedo junto com ele. Olha, tá fazendo 7 horas da manhã de Portugal. É muito cedo no Brasil. Eu sei que essa hora não vai dar pra você acordar, porque acho que é 3 horas da manhã no Brasil. Mas aí depois a live tá ficando salva. Então aproveita, porque durante 21 dias... ele vai fazer essa ativação, né? Todos os dias às 7 horas da manhã de Portugal e às 3 da manhã e mais vai ficar salvo e você pode ver depois, tá bom? Vai falar, me mandou acordar 3 horas da manhã para fazer atividade física. Não. Porque o sono também é importante para você fazer melhores escolhas alimentares. Ele equilibra os seus hormônios, diminui o seu nível de cortisol e você desestressa, né? Uma mulher que dorme, uma mulher relaxada, uma mulher que vai no banheiro, onde a gente vai falar só sobre intestino. Quem é que tem problema de intestino preso? Conta pra mim. Coloca aí pra mim, que essa daí é uma live que eu tô louquinha pra fazer também, pra contribuir com vocês, porque eu sei que a maioria das mulheres tem problema com o intestino. Então, a nossa mente recebe uma recompensa imediata quando a gente ativa o nosso cérebro. E tem mais essa que eu tinha esquecido. Então, são 3 pontos ali, né? E o terceiro ponto é que quando você faz essa ativação física, o seu cérebro já recebe aquela recompensa imediata naquele local ali do cérebro, né? Onde ele receberia se ele comesse alguma coisa que tá fazendo você engordar. E além de tudo, ainda fortalece para que você possa fazer melhores escolhas alimentares, tá bom? E a recompensa tardia, a gente... a recompensa imediata, você sente antes mesmo de você concluir aquela rotina, tá? Então, às vezes você sente o prazer antes mesmo de finalizar. Então, por exemplo, eu comecei aí a comer um pedaço de bolo, eu nem terminei, eu já tô sentindo recompensa. Meu Deus, já tá bom demais. Só que a recompensa tardia, a gente cumpre toda a rotina e às vezes tem que repetir vários ciclos daquela rotina positiva, daquela rotina boa, daquele hábito que você tá desenvolvendo novo, pra só lá na frente você ter a recompensa. E é por isso que hoje nós falamos sobre imediatismo. Porque as pessoas, elas querem a recompensa antes mesmo delas terminarem o processo. Ou seja, quando eu decido emagrecer, eu quero emagrecer logo, rápido. Inclusive, a maior pesquisa que tem no Google é como emagrecer rápido. Porque quando as pessoas decidem emagrecer, elas querem emagrecer rápido. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer uma recompensa imediata. Ele não quer se esforçar muito para poder ganhar alguma coisa. Então, o que o cérebro conduz a gente, né, faz ali pra gente eu quero emagrecer rápido. Daí as pessoas fazem loucuras, né? Tomam remédio pra emagrecer, fazem umas dietas malucas, que sério, eu não sei como que conseguem fazer aquilo. Elas decidem por uma cirurgia, mas elas querem um resultado imediato, querem cortar o estômago e amanhã já acordar magra. E não é dessa forma que funciona. Então, a recompensa imediata, você sente ela mesmo antes de você cumprir toda a sua rotina. Agora, a recompensa tardia, muitas vezes você vai ter que repetir um ciclo por várias vezes. Então, você vai ter que fazer alguma coisa de forma rotineira por muitas vezes, até que aquilo se torne um hábito e você colha o sucesso desse hábito. Isso é o emagrecimento definitivo. Isso é o emagrecimento que realmente funciona, que é quando você age por uma recompensa tardia. Ou seja, eu não vou comer esse pedaço de bolo agora, porque daqui 2, 3 meses eu vou emagrecer 10 quilos. Então eu não como agora, para que daqui 2 meses eu desfrute do meu corpo 10 quilos mais magra. Mas é fácil fazer isso? Não é fácil. Por isso, você tem que ficar aqui comigo nas minhas lives, porque eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre equilíbrio nutricional, mudança de hábito, para que você tenha o seu emagrecimento de forma definitiva, tá bom? Então, amanhã, 7 horas da manhã,
Tem live aqui no canal pelo Lê que vai trazer a ativação física e depois eu vou passar qual vai ser o horário da segunda live, que é às 15h30, tá bom? De Portugal e às 11h30 do Brasil, tá? Então, enquanto você tá preparando o seu almoço ali, você bota a live e vai me ouvindo, porque eu tenho certeza que o conteúdo... Amanhã, gente, amanhã o conteúdo tá muito top, muito top. Então, olha, aguardem, porque nós preparamos coisas incríveis aqui para ajudar você a destravar a sua mente e conseguir emagrecer de uma vez por todas. Beijo pra vocês então e até amanhã. Tchau! Ó, convida mais um para participar da nossa live amanhã às 15h30, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai ser muito impactante e você pode fazer a diferença na vida de alguém. É muito bom quando a gente recebe uma mensagem dizendo, olha, muito obrigada, porque aquilo que eu assisti destravou a minha mente e eu consegui cuidar melhor da minha saúde. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem, gente, eu tô tão feliz, que ela falou, Amanda, hoje eu fiz todos os exercícios do desafio, eu consegui colocar em prática, apesar da minha vida estar doida, cheia de coisa, cheia de louça pra lavar, cheia de coisa acontecendo aqui, mas eu consegui colocar em prática e eu consegui hoje ficar sem a minha sobremesa, porque eu fiz os exercícios mentais que você propôs e eu consegui ficar sem a sobremesa. Ai, gente, que incrível! Isso é muito incrível! E foi uma pessoa que veio aqui, ó, através do Instagram. Então, se você quer fazer a diferença na vida de alguém, você só precisa encaminhar para ela esse convite de estar com a gente amanhã às 15h30, tá bom? Beijo pra vocês então e até amanhã. Tchau!